Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de nesta noite estar aqui posicionado-me diante deste instrumento para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Louvo a Deus, exalto a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Quero compartilhar com os irmãos uma porção bendita da palavra poderosa do nosso Deus e que sirva para o elevo espiritual e para o crescimento e enriquecimento das vossas almas. Para tanto, convido-vos a ler, a meditar com muita atenção uns versículos da palavra de Deus que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de número 23, 24. Glória a Deus. Diz-nos assim a sacrossanta palavra de Deus: Eu mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Amém. Queridos, amados irmãos, amigos, sabemos que Jesus Cristo vai voltar. Esta é a promessa que o Senhor Jesus nos fez, na qual cremos e em quem cremos, e sabemos que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Jesus virá buscar um povo seu. Jesus veio a este mundo numa necessidade que não tinha alguém que pudesse suprir. A palavra de Deus registra no Salmo 53 que Deus olhou dos céus à terra para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A situação era crítica, era caótica, por causa do pecado sobre a terra. De tal maneira, de tal forma, que Deus olha dos céus para a terra e não vê um homem nas condições a Ele agradável, de modo que Ele pudesse convidar este homem a morrer pela humanidade. Não havendo ninguém nas condições exigidas por Deus, Deus então envia o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, experimentado nos trabalhos, nas dores, homem de dor, para morrer
pela humanidade, com o propósito de remir, com o propósito de salvar a humanidade perdida, destinada ao inferno. Mas Jesus Cristo veio, deu a sua vida, derramou o seu sangue para remir aqueles que crê e o aceita como seu Senhor e como seu Salvador. Queridos, a condição do homem é tão crítica, é tão medonha aos olhos de Deus, que há necessidade deste homem, desta mulher, ser alcançado por Deus nas 3 áreas da sua vida. Esse homem necessita ser alcançado na sua totalidade, para que então ele venha a estar diante de Deus numa situação a ele agradável. A palavra de Deus nos diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A necessidade do homem é de ser santificado em tudo. Não é em uma coisa e em outra não. Não é em uma coisa não e em uma coisa sim. A necessidade do homem, a necessidade do ser humano, depois do pecado, tornou-se tão crítica que a necessidade de uma santificação tem que ser na sua totalidade. De tal maneira que o apóstolo Paulo aqui diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. O ser humano, ele tem que ser santificado em tudo, irmão. Não há nada no ser humano bom. Não há nada no ser humano puro. O ser humano foi todo contaminado, de tal forma que o salmista diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade fui gerado. A raiz do pecado já nasce com o indivíduo, já nasce no indivíduo. De forma que há uma necessidade deste ser humano, deste homem, ser santificado em tudo. E o apóstolo Paulo, para nos dar a entender esse tudo, em que o homem necessita de ser santificado por Deus, ele mostra a composição do ser humano, a constituição desse ser humano, o do que ele é constituído. E nessa revelação é que Paulo diz que é nesse tudo que o ser humano necessita de ser santificado pelo Deus de paz. Então Paulo diz: e todo
o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele mostra, irmão, a composição do ser humano. O ser humano, ele é composto, constituído de 3 partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Que isso na teologia chama-se de tricotomia. Aquilo que se subdivide em 3 partes. Que se divide em 3 partes. Há os defensores da dicotomia, que defende a constituição do ser humano em apenas 2 partes: espírito e corpo. Porque defende que o espírito e a alma, ou a alma e o espírito é a mesma coisa. Então defende o homem como um ser dicótomo, que se divide em 2 partes. Mas entre o que diz os homens, entre o que diz os teólogos e o que diz a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, que ela registra que o homem se constitui de espírito, de alma e de corpo, sendo então um ser tricótomo, defendendo assim a tricotomia humana. E é nessas 3 particularidades da constituição do ser humano, que é o seu tudo. É o tudo no homem. É o espírito, a alma e o corpo. E por que a necessidade de tudo isso ser santificado? Por que a necessidade do homem, do ser humano, da mulher, ser santificado nesse tudo que o constitui? Porque, irmãos, o espírito peca, a alma peca e o corpo peca. Porque é através do espírito que temos comunhão, contato, conhecimento do nosso Deus. Mas o espírito peca. Através da alma nós temos conhecimento de nós mesmos e do mundo exterior. E através do corpo é que a alma expressa as suas ações. É que ela expressa sua vontade. Porque é através do corpo que a alma tem contato com esse mundo físico. Vindo então pelos desejos da alma, contaminar o corpo, levando o corpo à impureza, a pecar contra Deus. Por isso que há necessidade de ser alcançado nesse tudo. Por isso que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele fala qual é esse tudo, que é o espírito, a alma e o corpo, que o homem é constituído. E pecando,
nessas três áreas, carece de uma santificação. E essa santificação, somente Deus pode prover ao homem. Por isso que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nada nesta vida, nada neste mundo, nada que o homem possa vir a fazer lhe santifica. Mas Deus tem o poder de santificar o homem. E isso através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio para morrer em uma cruz como um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele veio para nos resgatar, para nos comprar para Deus, para nos limpar, para nos santificar e nos colocar em uma condição que agradasse a Deus novamente. Por isso que Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo de número 1, no versículo 15 e o versículo 16, ele diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está que Deus é santo. Então convém sermos santos. E esta santificação é Deus quem provê para nós. E no versículo de número 19, ou no versículo de número 19, ou por que não o versículo de número 18, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, que diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então é o sangue de Jesus Cristo que tem o poder de prover a purificação do ser humano, no seu tudo, na sua totalidade. Porque os sacrifícios de animais que tipificavam a Cristo era uma tipologia de Cristo, apontava para Cristo, não tinha poder para perdoar o pecado, apenas para cobrir. Apenas cobria, escondia o pecado do homem de Deus, até que o perfeito sacrifício fosse realizado no tempo certo, na plenitude dos tempos. Porque esse Jesus
esse Cordeiro, que já era conhecido antes da fundação do mundo, mas que no tempo de Deus se revelou para cumprir um sacrifício único em pró da humanidade, derramando o seu sangue puro, o seu sangue precioso, o justo pelo injusto, o santo pelos profanos, para que o seu sangue remisse ao homem dos seus pecados, o resgatando para Deus. Porque nada nesta vida, nada neste mundo, pode pagar a Deus o resgate da alma do indivíduo. Mas o sangue de Jesus Cristo tem o poder de pagar a Deus o resgate da alma daquele que em Jesus crê e o aceita como seu Senhor e como seu Salvador. Então Deus proveu a santificação através da morte de Jesus Cristo, para com o sangue de Jesus santificar o homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Porque o espírito é de Deus, a alma é de Deus e o corpo também pertence a Deus. Há aqueles que defendem o direito sobre o seu corpo e por defender e achar que tem direito, faz do corpo o que bem entende. Cultua, endeusa, idolatra, usa-o na sensualidade, mas o corpo pertence a Deus. O corpo é de Deus. Ele quererá, ele pedirá conta. E ainda diz que o corpo é o templo do Espírito de Deus. E aquele que destruiu o corpo de Deus com as coisas deste mundo, Deus o destruirá. E quantos crentes destruindo o corpo? Quantos crentes expondo o corpo para a vaidade, para a sensualidade, para a sedução? Quantos crentes hoje acha que é dono do seu corpo? Mas Deus reivindica direito sobre o corpo do ser humano, porque o corpo pertence ao Senhor. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Coríntios, na primeira carta, aos Coríntios, fala sobre isso. Fala sobre os cuidados, sobre a preocupação que temos que ter com o corpo, porque ele não nos pertence, ele não é nosso. Os Coríntios, capítulo de número 6, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo pertence a Deus. E hoje nós vivemos em uma busca pelo corpo perfeito. Pessoas que morrem na busca de um corpo perfeito. E o corpo perfeito não é aquele corpo cheio de saúde. O corpo perfeito, no entender desta geração, de muitos crentes, seguindo esta geração perversa, não é um corpo cheio de saúde, cheio de vida, não. É um corpo modelo, é um corpo alinhado, que muitas pessoas têm morrido na busca desse corpo perfeito, desse corpo modelado, para usá-lo como um instrumento de vaidade, de sensualidade, para ser a atração, de tal maneira que hoje quem é gordo é ridicularizado, mesmo sendo cheio de saúde. De tal forma que gordura hoje tornou-se uma doença. Porque as pessoas estão em busca de um corpo que se torne a atração dos olhares, das admirações, dos desejos. Mas o corpo pertence a Deus. O corpo é a roupagem da alma. E assim como a nossa roupa que veste o nosso corpo, aos olhos de Deus tem que ser decente, o que lamentavelmente os crentes estão pecando nesta área. Nas suas roupas sensuais, decotadas, transparentes, curtas, colando no corpo. Assim também se peca na roupagem da alma, que é o corpo. Porque o corpo está sendo usado como um instrumento de desejo. As mulheres querem ser desejadas, os homens querem ser desejados, querem sentir-se desejados, desejadas dentro das nossas igrejas. Então se veste com sensualidade. É lamentável. Mas o corpo pertence a Deus. O espírito pertence a Deus. A alma pertence a Deus. A alma é onde está a sede das emoções, dos desejos, das vontades, dos pensamentos. É através da alma que nós temos os desejos. O corpo é utilizado apenas para manifestar esses desejos, para expressar, externar para o mundo físico, visível, o desejo da alma, a vontade da alma, as aptidões da alma. Oh, irmão, carecemos de ser santificados.
As irmãs estão ensaiando um hino, que esse hino fala deste versículo, neste capítulo que lemos. Esse hino vai falar em santidade. Ô irmão, se a gente olhar para muitos que cantam, estão se condenando ao cantar. Porque a pessoa fala que quer ser santo, mas você vê o corpo da pessoa entregue à vaidade. A pessoa que manda no corpo, é que controla o seu corpo a seu gosto, ao prazer do mundo, da sociedade. Às vezes se canta os hinos se condenando a si mesmo. A pessoa está cantando e está se condenando. Porque ela diz que quer ser santo, mas não é verdade. Ela quer ser santo, mas no espírito, na alma, mas não quer ser no corpo. Porque ser santo, irmão, é ser separado para alguém. Ser santo é ser separado para Deus. Quando Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique, ele quer dizer, e o mesmo Deus de paz vos torne santos para Ele, separado por Ele para Ele. Aí você já não vive mais como você quer. A atriz de novela diz, pinta os cabelos, você vai e não pinta. A atriz da novela diz que você fica mais bonita se pintar os cabelos dessa cor, você não pinta. Se pintar as unhas, você não pinta. Pintar o rosto, a boca, o corpo, o dedo, as unhas dos pés, você não pinta. Porque você não é mais de você. Você foi santificado por Deus para Deus. E Deus quer o corpo santo, puro. Deus, Ele quer o corpo como Ele o fez no princípio. Jesus veio para regenerar, restaurar as coisas, trazer ao estado original, trazer de volta ao modelo, trazer de volta. Regenerar. É a obra de Jesus na cruz. Ele veio para restaurar o homem a Deus. Trazer o homem de volta à origem, que é Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus veio para trazer o homem de volta à semelhança de Deus. As características de Deus. Para devolver ao homem as características do seu pai. Que o homem perdeu no Éden. A semelhança de Deus foi perdida no Éden. E o homem hoje traz a semelhança do mundo. A semelhança do Deus deste século. Nas vaidades, na sensualidade do corpo, na nudez, na seminudez, nos desejos carnais. Essa semelhança não é a de Deus. A semelhança de Deus é a natural, é a original. É aquela como Ele nos fez, nos criou. Mas a busca por ser perfeito, perfeita,
por ser bonito, bonita, aos olhos da sociedade que impõe e determina como que as pessoas devem ser hoje. Levar os crentes, falo isso de crente, estou falando aqui de crente para crente, a perderem a semelhança do seu Criador, a semelhança do seu Pai, que é Deus. Jesus veio para restaurar, e a santificação provida por Deus em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, é o passo para chegarmos a Deus. Porque ninguém pode se chegar a Deus sem que primeiramente não se santifique. Para chegar diante de um Deus santo, tem que ser santo. E a santidade é através da santificação, pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo. Ela nos limpa, ela nos purifica, nos tornando aceitável aos olhos de Deus. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a paz com todos. Mas não diz que sem seguir a paz com todos, eu não verei ao Senhor. A Bíblia não diz que eu tenho obrigatoriamente que seguir a paz com todos para eu ver Deus. Porque nem todos querem ter paz comigo. Às vezes você quer ter paz com todos, mas nem todos querem ter paz com você. E a paz não é algo obrigado. Ninguém obriga o outro a ter paz consigo. É algo que ambos têm que desejar, ambos têm que querer. Pelo contrário, não tem como haver paz se uma das partes não quer. Então, às vezes, eu quero ter paz com todos, mas nem todos querem ter paz comigo. Então, a mesma palavra de Deus, o mesmo Deus que diz, segui a paz com todos, Ele também diz, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, se possível for, quanto estiver em vós, tendes paz com os homens. Se possível for, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Porque Deus sabe que nem todos amam a paz. Eu quero ter paz, mas há alguém que não quer ter paz comigo, por aquilo que defendo de Deus, por aquilo que zelo de Deus. Porque ter paz hoje dentro da igreja, nesses pastores que hoje pastoreiam as igrejas, é ser omisso, é fechar os olhos para as coisas erradas e fingir que não estão vendo. É dizer que o errado está certo e que o certo está errado.
para esses pastores de hoje, esses obreiros, esses chamados ministros que estão sobre os altares das igrejas de hoje, é isso. Ter paz com o irmão é você não acusar o irmão do pecado que ele está praticando. É você não acusar a irmã do pecado que ela está praticando. É você não condenar as práticas pecaminosas do irmão e nem da irmã. Isso é ter paz uns com os outros, no entender desses pastores de hoje. Mas não é isso que Deus fala. Não é isso para se ter paz, ser omisso, comisso. Não. Mas se possível for, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Agora, a santidade, não. Eu tenho que ser santo. E a minha santidade independe de quem quer que seja. Ela depende exclusivamente de mim. Para eu ter paz, eu preciso do meu próximo, do meu semelhante. Para eu viver em paz, eu preciso do mesmo desejo do meu semelhante. Mas para ser santo, não. Para ser santo, eu não dependo de ninguém, a não ser de mim mesmo. Por isso que é a santidade que Deus exige do homem, da mulher, para ver a Ele. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se para ver a Deus tivesse que ter paz com todos, a expressão do versículo de Hebreus 12:14 tinha que ser assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verão ao Senhor. Mas o versículo não diz no plural. O versículo, ele diz no singular, atribuindo apenas a santificação como uma exigência de Deus para o homem ou a mulher vê-lo um dia na glória. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você pode ter paz com todo mundo. Você pode viver em paz com todo mundo por toda a tua vida. Mas se você não tiver santidade, santificação, se você não for santificado pelo sangue de Jesus Cristo, mediante a fé nele, e a vida de obediência à sua palavra, você não verá a Deus. Mas se você não conseguir viver em paz com todos, por não querer viver em paz com você, mas você viver uma vida de santidade, de santificação, você verá a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então é a santificação que Deus exige do homem e da mulher que professa ter crido em Jesus,
ter aceito como seu Senhor e seu Salvador e professa seguir a Ele. É a santificação que Deus quer. E essa santificação é no espírito, é na alma, é no corpo, é no tudo do ser humano. Não há meio termo. Não há, irmão, um pouquinho aqui. Não, irmão. Uma pitada de fermento no teu corpo, algo mundano no teu corpo, contamina todo o teu corpo, irmão. Ponha isso na cabeça. Entenda isso. Não tem esse negócio de um pouquinho, que não faz mal, uma pitada de fermento em uma massa leveda toda a massa. Aquele que tirar um tio, que é a menor letra do alfabeto grego, faz-se transgressor de toda a lei. Para Deus, irmão, é tudo ou nada. Essa vaidade, essa onda de vaidade, essas pinturas, esse competitismo de quem tem a cor dos cabelos mais bonito, o corte mais bonito, essa carnalidade, essa vaidade dentro das nossas igrejas, que os pastores não combatem mais. Quando combate é de maneira parcial, porque as suas famílias já estão envolvidas, já estão embaraçadas. Então, irmãos, eles não têm mais força para pregar, condenando essas coisas. Não tem, irmão. Mas não há meio termo. É tudo ou nada para Deus.